Vamos então aqui rapidamente tentar arrumar o melhor possível tudo isto e vamos fazê-lo de uma forma relativamente simples. Já vimos aqui que este W100 não está a fazer aqui rigorosamente nada e, portanto, se eu agora refrescar aqui, vamos manter tudo na mesma, mas o que eu vou fazer é forçar a que este elemento que aqui está tenha um pathing específico e não aquele que é atribuído automaticamente pelo sistema. Então aqui no meu Select, onde eu digo Class Form Select, eu vou colocar aqui o seguinte. E repara, estamos a trabalhar o aspecto visual apenas da tarefa. Eu gosto também de utilizar muito esta técnica que é, ok, quando estou a trabalhar na parte do código, quero ver apenas a parte do código onde eu estou a trabalhar, para não estar a ser aqui influenciado por tudo isto que aqui está em cima. Também podes fazê-lo desta forma, podes colapsar cada um destes elementos e, por conseguinte, já deixas de ver esses elementos que aqui estão. E aqui o minimapa também é muito importante para tu poderes organizar e acelerar o teu processo de trabalho. Bom, dito isto, o que é que eu vou aqui fazer? Neste caso, eu quero que todos estes elementos que aqui estão fiquem alinhados ao centro, nomeadamente estes que aqui estão também e este também vai ficar alinhado ao centro. Repara que ele está aqui um bocadinho mais próximo do topo do que do fundo. Então vamos fazer primeiro o seguinte, aqui no Form Select eu vou colocar aqui um Pathing 2. Ao fazer um Pathing 2 e agora ao refrescar, repara o que é que vai acontecer aqui a este espaço. Ele vai ficar ligeiramente mais pequeno, ok? E continua a ter aqui então a funcionalidade normal, mas não está centrado. Para centrarmos tudo isto, a forma mais simples é aqui na Row, nós podermos colocar aqui, uma vez que todos os elementos estão dentro desta row, e as rows são baseadas no sistema de flex grid do CSS, eu posso alinhar os itens na vertical. Então, Align, Items, Center. E ao fazer isto, repara o que é que vai acontecer quando eu refrescar. Todos os elementos são puxados para o seu centro e, portanto, fica uma organização bastante mais agradável. Já agora aqui na lista das tarefas, nós também vamos poder fazer a parte do Pathing. Okay? Vamos experimentar para ver se o pathing fica correto. Então, neste caso, o pathing fica mais interessante. Aqui vamos colocar um pathing de 2. Vamos verificar se fica bem ou não. Vamos aqui refrescar. Aparentemente não fez rigorosamente nada. É algo que nós ainda vamos tentar voltar aqui para colocar isto bem. Aqui vamos colocar também no Deflex depois aqui uma forma diferente. Enfim, nós iremos voltar certamente a este espaço daqui. Vamos deixar ficar assim por agora. E temos então aqui a nossa área das tarefas muito interessante. Eu iria, no entanto, aqui acrescentar um pequeno ícone aqui do Font Awesome. Vamos ver aqui se existe algum que seja interessante. Vamos colocar aqui Task. Ok. Há aqui assim alguns que têm esta parte da lista, o List Check. Ok, vamos tentar este daqui e vamos ver se fica bem ou não, porque senão podemos usar aquilo que se chama um chevron. O chevron é estas setas, basicamente. Então podemos usar aqui uma seta destas, não há qualquer problema. Vamos clicar aqui nela. Vamos colocá-la aqui no nosso H5, ok? Ora, aqui para funcionar bem nós teremos que colocar dentro do H5, ok? Vamos colocar aqui o I, aqui vamos colocar uma margin end de 3 ou de 2, vamos colocar assim e agora repara o que é que acontece, nós temos aqui a nossa tarefa. E tu dizes, ok, mas isto não fica muito bem, porquê? Porque se eu tiver um texto que vai aqui para baixo, já vamos ficar com isto errado. Ok, então o que é que nós podemos fazer aqui? Podemos fazer um display flex, isto é, eu posso colocar aqui o seguinte, eu vou voltar aqui atrás com tudo isto, ok? Vou aqui dentro dizer que isto é um display flex, um div.dflex. Dentro deste dflex vou colocar aqui o H5 e vamos colocar aqui o I. E agora vamos aqui refrescar e ver o que é que acontece. Repara que aqui ele vai ficar no topo, ok? Muito bem. Então vamos colocar aqui o seguinte, vamos colocar também o H5, que é o aspecto de tamanho, em termos de tamanho, do nosso texto. Agora já vamos ficar com o ícone ligeiramente maior, ok? Mas agora vamos centrá-lo aqui. Então para isso, o que é que eu vou fazer aqui? Vou colocar aqui um Align, Items, Center. Vamos verificar se vai resolver ou não. Vamos aqui refrescar, repara, já está alinhado ao centro. Claro que eu estou a utilizar uma tarefa que tem um texto bastante extenso, mas é bom que nós possamos testar tudo isto, porque normalmente, imagina, a tarefa vai ter apenas esta parte do texto, vai ficar aqui com este tamanho. Agora vamos dar aqui um espaçamento. Para isso, vamos aqui à parte do H5, por exemplo, pode ser aqui no H5, vamos colocar aqui uma classe igual a uma margin end de 3. Okay? Se eu agora refrescar, repara como ele arranjou aqui um espaço. Se eu quiser aqui alterar as cores, também posso alterar. Vamos colocar aqui no H5, por exemplo, um text info. Okay? E vamos começar a dar um bocadinho de cor aqui à nossa aplicação. Como podes observar, já começa a ficar com um aspecto visual mais interessante. Então nós já temos aqui tudo isto. Vamos aqui fazer uma experiência que é a experiência mais interessante, que é quando o nosso
JavaScript for criar um conjunto de HTML destes para cada uma das nossas tarefas, o que é que vai acontecer? Eu vou colocar aqui apenas 4, vamos aqui refrescar e repara, temos aqui as nossas tarefas todas a serem apresentadas. Falta aqui um elemento em baixo, que é a indicação de quantas tarefas é que nós temos ativas de acordo com o filtro. Por agora, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos simplesmente colocar aqui um parágrafo. Então vamos colocar aqui total tarefas. Então vamos colocar aqui um div.row, dentro do qual um div.call, com o texto alinhado. Bem, que lado é que nós queremos alinhar? Se queremos alinhar ao início, vamos deixar ficar assim. Vamos aqui fazer a apresentação do texto desta forma. Vamos colocar aqui um parágrafo. Vamos colocar tarefas, 2 pontos. E agora vamos colocar aqui um span para podermos atribuir as classes que nós quisermos. E vamos colocar aqui 4. Só para ver o que é que vai aparecer aqui. Repara, aparece tarefas 4. Eu não gosto deste parágrafo assim. Vou colocar um H4 para ficar um bocadinho maior. H4, partindo do princípio até que podemos utilizar aqui este nosso ambiente na área do mobile. Claro que ele aqui está com este aspecto assim porque eu não trabalhei a parte de responsividade, mas como podes observar aqui, já tem aqui a parte das tarefas em baixo. O que é que eu vou fazer aqui? Para manter uma certa uniformização, vou colocar aqui o text info. Não querendo mudar aqui muito a parte das cores, eu vou colocar aqui o classe é igual a text info, ok? Então repara o que é que... E vamos também fazer o seguinte. Font size ou font weight bold. Vamos verificar se tem aqui algum reflexo. Cá está, então, tarefas 4, ok? Aqui o H4 acaba por fazer o fonte bold, então vamos fazer assim. Ok, temos aqui as tarefas 4, agora vamos trabalhar apenas na parte de desktop. Como podes observar, já temos aqui um aspecto visual que me parece interessante. Estas alterações que nós temos que fazer aqui devem ser feitas nesta fase inicial. Toda esta parte do arranjo que tu estás aqui a fazer deve ser feita na parte inicial. Porquê? Porque depois torna-se mais difícil, quando estiveres a trabalhar com tudo isto na parte do JavaScript, ir fazer uma alteração. Claro que assim nós vamos ter o código de HTML já feito. Quando passarmos para a parte do JavaScript vai ser só uma questão de adaptar tudo isto. Ora, aqui vai ser também importante dizer que este elemento daqui do total também vai ter que ter um ID. Então vamos colocar aqui um ID. Total Tasks. Okay? Quando nós quisermos, pelo nosso JavaScript, ir buscar aqui o ID e alterar aqui os valores, nós vamos poder fazê-lo. Okay? Não sei se iremos ter necessidade de ainda ir aqui explorar esta parte, mas à partida não. Nós com o select correto nós vamos conseguir chegar lá. Então repara como nós já temos aqui a parte deste nosso front-end feita, com todos os elementos que são necessários. Claro que podemos colocar aqui um footer, vamos fazê-lo, vamos colocar aqui um footer, para isso basta fazer um div row, div.call, dentro dele vamos colocar vamos colocar aqui um text center, ok, e aqui nós vamos colocar simplesmente um parágrafo, e vamos colocar aqui lista de tarefas. Vamos colocar aqui uma HTML entity, que é a do copy, assim, e vamos colocar aqui 2023. Vamos depois tentar arranjar forma de ir atualizando isto diretamente pelo próprio JavaScript, ok? É isso que nós iremos fazer depois. Eu agora vou aqui refrescar, repara, aparece aqui a lista de tarefas de 2023, eu vou colocar aqui um href, ou melhor, perdão, um hr, vamos colocá-lo aqui desta forma. Se eu agora refrescar, repara, vamos ter aqui um separador. Vamos colocar aqui uma margin top de 3, vamos reforçar ali um pequeno espaçamento um bocadinho maior. Temos aqui a lista de tarefas 2023 e, portanto, temos aqui o nosso layout inicial criado. Aqui também posso colocar um HR para baixo. Vamos aqui, então, à parte do topo e vamos colocar aqui, temos aqui um row, ok, um call e vamos colocar aqui o HR. Não é a forma mais correta de o fazer, mas vamos colocá-lo aqui. Okay? Vamos fazê-lo aqui assim, desta forma. Repare, ele fica aqui, é pacífico, funciona, não tem qualquer problema em termos de responsividade. Se eu agora fechar aqui, repara que ele vai funcionar de forma normal. No entanto, eu vou querer colocar aqui um classe é igual a mtop de 3. Ou então um my de 3 para ficarmos com um espaçamento bem declarado. Portanto, repara, temos aqui uma aplicação web. Eu não gosto de chamar isto um website. Um website
teria que ter aqui uma criatividade completamente diferente. Nós estamos a desenvolver algo que tem como principal objetivo ter um aspecto visual mais próximo de uma aplicação. Quando muito, podes também testar o aspecto visual disto fazendo o seguinte: quando clicas aqui no Inspect, tu podes ir agregando aqui determinadas funcionalidades. Por exemplo, quando vais aqui à parte da row, imagina que tu queres adicionar aqui uma cor de fundo. Podes, por exemplo, testar aqui a parte da cor de fundo para verificar se funciona bem ou não. Um BG Dark. Eu não sei se vai funcionar bem. Repara, vamos aqui verificar. Não teve qualquer implicação. Portanto, ele aqui, o BG Dark, ficou exatamente com o texto, ou melhor, com a coloração que tinha. Mas se eu agora fizer aqui, ok, BG White, repara que aparece logo com um aspecto visual completamente distinto, ok? Se calhar não é isto que nós queremos e, portanto, tu agora podes ir aqui fazendo as tuas experiências. Se fizeres um light, também vais ter aqui uma pequena alteração. Se fizeres aqui um info, vais ficar com uma coisa altamente horrível. Ok, repara, fica aqui assim horrível, mas de qualquer das formas podes também ir fazendo as tuas experiências em termos de layout para atingir o resultado pretendido. Eu vou deixar ficar assim e é assim que nós iremos continuar a desenvolver este nosso projeto.